Olá, amigos da Mirai, eu sou o Fumio Almeida e o 360 desta semana está no ar. Você confere agora o que virou destaque no Japão, no Brasil e no mundo inteiro. Sempre passando pela comunidade brasileira no Japão, pela comunidade Nikkei brasileira e também pelos amantes da cultura japonesa de norte a sul do país. Tudo isso e muito mais você confere agora. Após o feriadão da Semana Santa emendada com o dia de Tiradentes no Brasil, chegou a vez do Japão também ter o seu descanso semanal merecido. Aqui estamos em contagem regressiva para o Golden Week, onde o povo japonês se programa, seja para viajar, para ficar em casa, passar um tempo com a família ou realizar seus hobbies. Acompanhe. Você já ouviu falar na Golden Week? Conhecida como Semana Dourada, ela é um dos períodos mais esperados do ano no Japão. Entre o final de abril e o começo de maio, 4 feriados nacionais se juntam, formando uma sequência de dias de folga que movimentam todo o país. Nessa época, os trens, aeroportos e hotéis ficam lotados. Para muitos japoneses, é a oportunidade perfeita para viajar, visitar a família ou descansar. E para os turistas, fica o alerta. Visitar o Japão durante a Golden Week pode ser um desafio, já que as cidades ficam tão cheias quanto no Ano Novo e na tradicional Semana de Obon. Os feriados que formam a Golden Week são 29 de abril, Showa no Hai, o Dia do Imperador Showa, um momento para refletir sobre o passado e celebrar a paz. 3 de maio, Kenpo Kinenbi, o Dia da Constituição, que marca a adoção da Constituição japonesa pós-guerra. 4 de maio, Midori no Hi, o Dia do Verde, dedicado à natureza. E 5 de maio, Kodomo no Hi, o Dia das Crianças, quando famílias comemoram a saúde e o futuro de seus filhos. Durante a Golden Week, é comum ver festivais coloridos, como o Festival de Flores do Castelo de Hirosaki e o Festival de Hiroshima, atraindo multidões de todas as partes. Mas afinal, por que esse nome, Golden Week? Acredita-se que a expressão tenha surgido na indústria do cinema, depois de um grande sucesso de bilheteria, lançado justamente nesse período, lá em 1951. Independentemente da origem do nome, a Golden Week continua sendo um dos momentos mais vibrantes da cultura japonesa, uma combinação de reflexão, natureza e celebração da vida. Nesta semana, o mundo acordou com uma notícia triste para todo o povo da Terra. O Papa Francisco faleceu no Vaticano aos 88 anos de idade. A sua santidade estava já com a saúde enfraquecida em razão às internações e os problemas respiratórios que vinha sentido nos últimos meses. Após a celebração da Páscoa, o Papa argentino veio a falecer vítima de insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral. A TV Mirai transmitiu ao vivo o funeral do Santo Padre. Pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Segundo as normas da Igreja Católica, o conclave para a escolha do novo Papa deve ser realizado 15 dias após a morte ou a renúncia do atual. Neste caso, o novo Papa será escolhido em 6 de maio. O Brasil conta com 7 cardeais, enquanto o Japão conta com 2.
Em visita oficial ao Japão, o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Transporte e Turismo japonês, Hirosama Nakano. O encontro teve como principal objetivo fortalecer a cooperação entre os dois países e ampliar iniciativas voltadas ao turismo bilateral. Desde 2023, os brasileiros estão isentos de vir para o Japão com visto de curta duração de 90 dias e o prazo deste acordo vai até 2026. No domingo passado, dia 20 de abril, o ministro do Turismo, Celso Sabino, visitou o pavilhão do Brasil na Expo 2025, em Osaka, no Japão. Inaugurado em 14 de abril, o espaço é dedicado à celebração da cultura brasileira e segue aberto até o dia 13 de outubro, quando se encerra o evento. Com o tema Projetando a Sociedade Futura para Nossas Vidas, a Expo de 2025 espera reunir 158 países e atrair cerca de 28 milhões de visitantes. O Brasil participa da exposição desde 1862, reafirmando sua presença neste evento de alcance mundial. O pavilhão brasileiro, com cerca de 1.000 metros quadrados e curadoria da cenógrafa Bia Lessa, destaca a riqueza cultural e a sustentabilidade do país. A expectativa é receber cerca de 10.000 visitantes por dia. Segundo o ministro Celso Sabino, a participação brasileira na Expo amplia a visibilidade dos destinos turísticos nacionais e reforça a valorização da nossa cultura, história e conhecimento no cenário internacional. Entre os destaques do pavilhão está a Sala dos Parangoromos, uma criação do artista Hélio Oiticica, inspirada no poema Parangoromos, de Haroldo de Campos. O espaço promove um encontro simbólico entre a cultura brasileira e japonesa, unindo o parangolé de Oiticica ao tradicional hagoromo japonês. A Turma da Mônica, criada por Maurício de Souza e muito querida pelos japoneses, também marca presença. Um vídeo de 5 minutos apresenta aos visitantes um pouco mais sobre a cultura brasileira e a relação de amizade entre Brasil e Japão, que em 2025 completa 130 anos. Ao final da visita, os participantes ainda podem carimbar seu passaporte da Expo, levando na bagagem uma lembrança dessa conexão especial entre os dois países. Agora vamos falar de esporte. Ontem encerrou a 12ª rodada da J-League e Matheus Braga, da J-League Insider, nos traz os resultados. Além também dos jogos do Champions League Asiática, o Yokohama Marinos jogou ontem e ele também analisa como o tricolor se comportou diante da equipe liderada por Cristiano Ronaldo. O Yokohama Marinos foi derrotado pelo Al Nassr na AFC Champions League Elite, quartas de final, 4-1 para a equipe saudita. E eu poderia muito bem usar esse espaço que o Mirai 360 me dá para falar sobre as vantagens que as equipes sauditas têm nessa competição. Mas seria muito injusto também com o próprio Al Nassr, que fez um jogo merecedor da vitória. É claro que você ter dentro da sua equipe nomes como Cristiano Ronaldo, como Sadio Mané, como o Simakan, zagueiro, também o goleiro Bento, fazem total diferença contra uma equipe do tamanho do Yokohama Marinos. O orçamento do Al Nassr acho que é 10 vezes maior o orçamento do Yokohama Marinos. Mas foi um bom jogo. Para quem só vê o placar, acha que foi uma humilhação, tal qual outros jogos envolvendo sauditas e equipes do Oriente, como o Al Hilal enfiando 7-0 no Guangzhou ou o Al Ahly enfiando 3-0 no Buriram United. Muito pelo contrário. O primeiro gol foi sair só aos 27 minutos do primeiro tempo. Então, o Yokohama Marinos estava muito bem na partida e estava começando a até se assanhar para cima da equipe do Cristiano Ronaldo. Claro, a gente via sim o Al Nassr levando mais perigo, com mais posse de bola, mas a equipe japonesa também estava conseguindo se assanhar. E antes do gol, por exemplo, tinha tido 2 chances seguidas com o Dayatono e com o Asahi Uenaka, as duas que pararam no goleiro Bento.
Só que nos 27 minutos, o Thomas Deng, zagueiro australiano da equipe do Marinos, acabou jogando a bola para trás, ela pega na trave, engana o Parque e o John Duran faz o primeiro. A partir desse ponto, a equipe do Marinos se perde dentro do campo e basicamente entrega mais 2 gols ainda na primeira etapa. Um para o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Agora, a gente precisa falar sobre, inclusive, como as mudanças afetaram a equipe. O Anderson Lopes começou no banco, mas no segundo tempo conseguiu ajudar e deu a assistência para o gol de honra do Yokohama Marinos, gol marcado pelo Kota Watanabe. E o próprio Kota Watanabe estava começando a distribuir um pouco melhor o jogo, estava começando a ser um Marinos mais incisivo. O Anderson, inclusive, ainda perdeu uma chance na cara do Bento, era a chance do 4-2. O Marinos estava bem. Até o meio do segundo tempo, quando o Kota Watanabe recebe o segundo cartão amarelo e é expulso pelo cartão vermelho. Eu não concordei com o primeiro, mas com o segundo cartão amarelo eu concordei bastante, uma jogada que mata o contra-ataque. É isso, sobre a partida do Marinos é isso. O Marinos fez o que pôde dentro das suas possibilidades. Resta agora saber se o Kawasaki Frontale consegue fazer mais, consegue fazer diferente para cima do Al Sadd nesse domingo. Falando agora da J-League, que teve a 12ª rodada realizada nesse fim de semana, justamente em preparação para a Golden Week. E quem tá dourado é o Kyoto Sanga. Segue líder, segue na liderança isolada, claro, com uma partida a mais do que o vice-líder Kashima Antlers, mas isso acontece porque a 20ª rodada foi antecipada, né? A partida da 20ª rodada contra o Urawa Reds foi antecipada para que a equipe de Saitama vá disputar o Mundial de Clubes da maneira mais tranquila possível. Falando da J-League, que teve a sua 12ª rodada realizada nesse final de semana, preparação para Golden Week, e quem segue dourado é o Kyoto Sanga. Segue na liderança do campeonato, muito embalado pelos gols do Taichihara e também do Rafael Elias, essa dupla de ataque, junto com o Masai Okugawa, que voltou esse ano também, tá fazendo o terror nessa J-League. O segundo colocado é o Kashima Antlers, que venceu o Nagoya Grampus e conquistou a sua 60ª vitória, sua vitória número 600. Enfim, eu perdi até a fala aqui porque o número é expressivo. Justamente sobre o adversário da primeira vitória. Lá em 93, primeira rodada da primeira edição da J-League, o Kashima Antlers enfiou 5-0 no Nagoya Grampus, 2 do Alcindo, 3 do Zico. E agora chega a sua vitória número 600. 1-0 para cima do Nagoya Grampus. O terceiro colocado é o Urawa Reds, que venceu mais uma e está numa fase embalada. Já são 4 jogos sem saber o que é perder pontos. E o Urawa Reds, logo antes do Mundial, começa a acordar, o Maciej Skorza começa a achar o seu time, e isso está sendo bem importante. Lá embaixo, o Nagoya Grampus voltou a perder, como a gente falou, voltou para a zona do rebaixamento, muito porque o FC Tóquio conseguiu 3 gols em menos de 10 minutos no finalzinho do jogo contra o Gamba Osaka. Vitória muito importante também para a manutenção do Rikizo Matsuhashi, o técnico da equipe da capital. Também está na zona da degola o Albirex Niigata, que já não vem fazer um campeonato muito bom. Muitas saídas, o Motoki Nagakura para o Urawa Reds, o próprio Rikizo Matsuhashi saindo, deixando o comando da equipe para ir para o FC Tóquio, até o Kojima indo jogar no Kashiwa Reysol. Então uma equipe bem desfalcada e que vai sentindo o peso desses desfalques. O lanterna é o Yokohama Marinos, que estava na Arábia Saudita para disputar a Champions League, mas com a troca de comando espera-se que a equipe de Kanagawa volte às vitórias e volte a conseguir pontos para sair da lanterna do campeonato. O Anji pode estar vindo no mercado. Será que o Marinos vai buscar? Eu sou Matheus Braga da J-League Insider para o Mirai 360. Esta partida entre Kawasaki Frontale e Al Sadd pela Champions Asiática, você ouve ainda hoje, neste domingo, a partir das 13h15 no horário de Brasília. Aqui no Japão, será durante a madrugada desta segunda a 1h15.
São Paulo está ocorrendo o Caem Vôlei Taikai, o grande torneio de voleibol amador da comunidade Nikkei paulista. Ontem, o primeiro dia foi encerrado e Plínio Lima e Cíntia Alves acompanharam as competições. O Caem Vôlei Taikai chegou para a sua terceira edição. Logo no início, as equipes participantes foram apresentadas ao público, mostrando a diversidade e o entusiasmo dos atletas que disputarão os jogos. Entre as atrações, o grupo Kiendaiko trouxe a força dos tambores japoneses à quadra. A apresentação envolveu o público e reforçou a conexão cultural, que é uma das marcas do evento. Como manda a tradição, os atletas fizeram o juramento oficial, comprometendo-se a disputar as partidas com respeito, dedicação e espírito esportivo. Os árbitros e todos os envolvidos neste evento. Juro! B2, explique para nós o que é o Caem Team. O Caem Team, na verdade, começou como um grupo de jovens, né, que era só jogava vôlei. Mas hoje a gente virou uma entidade, né, então a gente é uma entidade aí que ajuda outras entidades também, mas em prol aí da comunidade Nikkei, né, então a gente sempre está tentando ajudar em eventos da comunidade Nikkei, fazendo eventos, então tudo em volta da comunidade Nikkei a gente está aí disposto para ajudar. E aí a gente também, o nosso objetivo é incentivar a prática esportiva, que é através do vôlei. Né? Então esse ano a gente está fazendo aí o KVT, que é o terceiro ano de edição, inclusive. E aí, mas para trazer, juntar, integrar a galera, toda a comunidade e os voluntários, os jovens de hoje em dia. O Caem Vôlei Taikai aconteceu nos dias 26 e 27 de abril no APCF de São Paulo, localizado no bairro da Cidade Ademar, na zona sul da cidade. No dia 26, aconteceram os jogos das fases de grupos. Já no dia 27, aconteceram as fases de mata-mata e a grande final. Estamos aqui com o Curi do Vôlei Taikai. Nos explica um pouco sobre o que é o Caem Vôlei Taikai. Então, o nosso time chama Caem e a gente decidiu fazer esse torneio para os times de vôlei da comunidade Nikkei. Então, todos os times que estão aqui, eles representam alguma entidade, e são entidades que fazem eventos para a comunidade, entidades que ajudam a comunidade Nikkei, que fazem alguma coisa pela comunidade Nikkei. E aí o Caem Vôlei Taikai é tanto uma forma de fazer um evento legal para essa turma, incentivar o esporte, o vôlei, o melhor esporte de todos, para a galera se divertir, para unir as pessoas, sabe, para se entrosar, se conhecer. E é isso que a gente quer para o torneio, que seja um torneio que a galera se divirta, um torneio mais de integração mesmo. De São Paulo, Plínio Lima E Cíntia Alves para Mirai 360. Da Mirai 360, que acompanhando a oficina de suplê no Japão, no Brasil e no Hayashi, em comemoração aos 130 anos das relações diplomáticas do Brasil e Japão, também 100 anos, 130 anos
Realizado na Escola Modelo de Língua Japonesa de Brasília, o workshop de Sumie, proferido pelo embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, contou com a participação de estudantes de línguas japonesas e de cursos culturais, além de participação de membros da comunidade Nikkei do Distrito Federal e até de outros estados. A oficina contou com grande participação e interação do embaixador, que acompanhou de perto o desenvolvimento das habilidades, né, de todos que participaram. Artista plástico renomado, o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, começou sua relação com essa arte na China, quando ali trabalhava, e falou um pouco, né, de como foi o começo com essa arte. Quando eu trabalhava na Embaixada do Japão em Beijing, comecei este Sumie, né? Sumie é uma cultura comum entre os países asiáticos, sobretudo de este. Mas também depois, quando voltei ao Japão, busquei um mestre de Sumie e ainda estou praticando aqui de forma online. Então, já ao total 4 ou 5 anos estou praticando Sumie. Sim. E como foi o convite para participar dessa oficina de Sumie e o que o senhor achou do contato com os estudantes? E da Escola Modelo, né, que a docência me pediu de fazer uma oficina de Sumie. Já eu fiz a oficina de Sumie em várias ocasiões, no Festival do Japão em Brasília, também em outros lugares. Mas aqui, né, também como é um centro cultural do Japão em Brasília, então, é uma honra e prazer fazer oficina Sumie aqui na Escola de Modelo. Agradeço pelo seu interesse em nossa cultura. Como expliquei, temos vários eventos, cada vez temos eventos importantes. Então, olhe nosso Instagram da Embaixada e também sempre sejam bem-vindos aos eventos japoneses. Arigato. Everson Cordeiro para o Mirai 360. E assim foi mais um Mirai 360. Outras informações você confere tudo no portal mirai.com. Eu sou Fumio Almeida e te espero na próxima semana trazendo todo o resumo das notícias que merecem a sua atenção. Obrigado pela audiência e um bom feriado.